Estamos de volta e o Band Entrevista desta noite recebe o deputado federal José Carlos Aleluia, presidente do DEM na Bahia. Deputado, vamos voltar à chapa de Zé Ronaldo. Por que ela está demorando tanto para ser definida? Bom, primeiro porque é uma aliança ampla, são vários partidos. E nós temos um bom candidato ao Senado. Eu diria que se, mais uma vez, preparo, experiência política, vida limpa, nós temos o candidato do PSDB, que é um deputado experiente e reconhecidamente competente, inclusive com trânsito da esquerda, da direita, que é o candidato Jutaí Magalhães. Precisa compor o resto, né? Nós gostaríamos muito que tivesse uma mulher na chapa, não encontramos ainda essa equação. E é preciso... Isso ainda não está claro? Não está claro ainda. Essa semana nós vamos aprofundar as conversas. É preciso que tenha uma chapa que mantenha a unidade, porque uma eleição onde tem 2 senadores é uma eleição mais complexa. Eu fui candidato ao Senado ao lado de Zé Ronaldo. Nós tivemos que ter muita habilidade para manter a chapa unida. E tinha Paulo Souto na chapa, então a chapa tinha uma unidade. A chapa será completa, mas só será completa se mantiver a unidade. Irmão Lázaro tem chance nessa chapa? Que é o que todo mundo... O que se diz, o senhor sabe muito melhor do que eu, que Jutaí não quer Irmão Lázaro. Só isso que se diz. Eu nunca ouvi isso de Jutaí, mas acho que Irmão Lázaro tem posição na possibilidade na chapa. Até porque o próprio candidato a governador já o convidou para ser vice-governador. Mas essas coisas não estão definidas ainda. Tá certo. E ter uma mulher na chapa é uma resposta à ausência de Lídice na chapa de Rui? A ausência de Lídice na chapa de Rui foi um tapa na esquerda. Eu comecei minha vida na esquerda. Eu diria que votei nos candidatos, certamente que Lídice votou na primeira eleição em que eu votei. Na época que eu estava na universidade e tal. É a verdadeira esquerda, que de certa forma foi muito desgastada pelo Lava Jato, mas Lídice não passou no Lava Jato. Lídice é uma pessoa limpa, é uma grande candidata, além de ser uma candidata mulher. Eu acho que foi um grande erro do governador e uma agressão às esquerdas verdadeiras da Bahia. Isso vai gerar consequências, até porque, por exemplo, Jutaí tem uma relação com a esquerda, não é a mesma relação que Lídice tinha, mas muito mais sólida que o outro candidato. O senhor acha que ele herda votos de Lídice? Não tenho a menor dúvida. Aquele cidadão, cidadã que pensa de forma socialista, equilibrada, uma esquerda moderna, vai votar em quem pode representá-lo. E ter uma mulher é uma resposta a essa ausência de Lídice ou era uma ideia que já vinha sendo gestada no DEM? É uma resposta, inclusive, não só a resposta para Lídice, mas a própria legislação eleitoral recomenda que nós votamos, recomenda que tenha mulher, para facilitar, inclusive, a equação financeira da chapa. Uhum. Porque há uma legislação que nós aprovamos que as mulheres têm que ter uma participação. E o tribunal interpretou que as mulheres têm que ter uma participação nos gastos da campanha. Então, é importante ter a mulher. Estou entendendo que ou a vaga de vice ou do Senado vai ficar com uma mulher. Não, se nós conseguirmos. Se não conseguimos, não. Mas eu desejo ter uma mulher. Hoje, essa semana, inclusive, junto com a Semineto, nós começamos a reforçar. Quais são os nomes possíveis? Mulher. Eu não tenho nomes possíveis. São vários nomes. Se eu citar algum, vai trazer muitos problemas, mas tem nomes. Vai despertar possíveis, ciumeira. Né? Ciumeira, porque falou fulano, falou ciclano. E eu acho que quem tem que falar isso é muito mais o candidato que comanda a chapa, o Zé Ronaldo, e o outro que já está definido. Eu sou um candidato, pré-candidato a deputado federal. Embora seja presidente, eu respeito muito aqueles que estão na luta e estou lutando muito ao lado deles. Então, Zé Ronaldo e Jutaí devem dar a palavra final. Claro, eles são importantes. O prefeito Semineto também, que é uma importante liderança do partido. Falar um pouquinho da corrida nacional. Rodrigo Maia fica até o final dessa disputa ou já está, de fato, saindo da cena e o DEM deve caminhar para outra candidatura? Rodrigo Maia está conversando a possibilidade de sair. Mais uma vez, o partido precisa ter unidade. O Democratas tem pessoas pensando em várias candidaturas, né? Tem aqueles que estão mais próximos de uma candidatura do PSDB, do ex-governador Geraldo Alckmin,
uma larga experiência. Não é à toa que você é 4 vezes governador de São Paulo e tem a ficha inteiramente limpa. Limpa e comprovada. Basta ver que São Paulo, embora a população seja muito maior do que a Bahia, o número de homicídios é bem menor do que a Bahia. Enquanto o número de homicídios caiu em São Paulo, subiu na Bahia. O senhor integra essa parcela do DEM? Eu tenho simpatia por esse nome, mas não tenho dificuldades com outros nomes, como, por exemplo, o Álvaro Dias, eu não tenho dificuldade. Se o partido resolver caminhar, tem um grupo do partido que já trabalha com o nome de Bolsonaro, eu respeito também muito o Bolsonaro. Não é uma tendência muito à direita? Observe, nós temos que procurar um espectro. A eleição será decidida por alguém que esteja centro-direita e alguém à esquerda. Eu acho que dificilmente a esquerda não terá um candidato. E eu acho que esse candidato, o mais provável, é o candidato que tenha o apoio de Lula. Como nós conversamos no começo da entrevista. Portanto, nós temos que buscar um candidato viável. Você não escolhe para presidente da República o que você sonha. Você pensa, o meu sonho é Rodrigo Maia. Meu candidato é Rodrigo Maia. Se não tem, eu tenho que abrir o espectro. Por exemplo, existem pessoas no partido que examinam até uma solução mais à esquerda, que é o caso de Ciro Gomes. Para mim é muito difícil, porque tudo que eu defendo no parlamento, a liberdade, o respeito aos contratos, conflita com ele. Eu lutei e derrubei o imposto sindical. Ele agora está querendo rever as coisas. Eu lutei para que o pré-sal avançasse. Os empregos começaram a surgir no Rio. Ele disse que vai expropriar. Portanto, há dificuldades. Não há impossibilidade, mas há dificuldades para se encontrar o nome. Mas dificuldades maiores com Ciro do que com Bolsonaro? Eu diria que dentro do partido tem um grupo que tem muita dificuldade com Ciro e tem um grupo que tem muita dificuldade com Bolsonaro. Eu diria que Álvaro Dias e Geraldo Alckmin têm menos dificuldades no conjunto, na moda do partido. Não é média, é moda do partido. E agora, qual vai ser o trâmite aí para que se chegue a esse nome? Essa semana nós vamos conversar muito, conversar bastante entre nós, entre os partidos. O presidente Rodrigo Maia tem uma certa liderança que transcende os democratas. Ele está botando na mesa presidentes. A semana passada teve uma reunião com presidentes do partido PP, do PR, do PRB, que são partidos que estão conversando. É claro que nem todos ficarão juntos, mas é necessário que se converse amplamente. O ideal é ter um candidato mais ao centro, que é exatamente o que o Brasil precisa para retomar o crescimento. O Brasil hoje vive em sobressalto. O dólar flutua, a inflação está segura. Flutua em 3,7, 3,9. Pode dar 4. É uma flutuação. Mas é risco, isso é tudo risco. Toda vez que alguém comete um desatino ou faz uma declaração absurda ou tende para que mude o cenário, o dólar flutua e é ruim para as pessoas. A inflação vem acompanhando isso. Por que o DEM chegou a lançar Rodrigo Maia e desistiu? Pela inviabilidade eleitoral mesmo, nas pesquisas? Ele mostrou que não tem os votos, ele chega a 2%, ele não tem os votos. Se ele tivesse com 8%, ele era o candidato. Mas ele não chegou. Pelo fato de ser um congressista e pelo fato de ter, tido comando firme no Congresso. Mas há um desgaste do Congresso. Aliás, um desgaste do Brasil é das instituições. O que aconteceu no fim de semana passado desgastou e muito o Poder Judiciário. O senhor Paulo vai vendo o presidente Lula, expôs, Alguns disseram que chegaram a dizer que era uma tentativa de fuga, com a participação de um desembargador federal. Desgastou muito o Poder Judiciário. O Poder Legislativo também tem muito desgaste, com muitos parlamentares envolvidos, condenados ou não condenados, muito desgaste. E o Poder Executivo também tem uma rejeição muito grande por parte da população. Então, estamos vivendo no Brasil um momento que precisa reconstruir a admiração das pessoas pelas instituições. Mas o senhor entende que Rodrigo Maia acaba contaminado por esse desgaste do parlamento? Quem preside o parlamento tem os ônus e os bônus. Eu acho que ele não cresceu mais por isso. Ele é visto como um parlamentar. Cresceu mais quem é visto como o não político. O caso, por exemplo, de Bolsonaro. Bolsonaro se apresenta como um político não político. Ele tem uma vida política, mas ele tem uma divergência muito clara das instituições. Vou lhe interromper um pouquinho, deputado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.